O que eu vou trazer para vocês aqui é uma das coisas que eu mais me impressionei nesse momento, que foi um vídeo que eu fiz no sentido de pedir às pessoas que protejam a própria família, porque a economia você recupera, mas a família não. E já existe uma robotização dos apoiadores do Bolsonaro, lógico que não são todos, tem pessoas que estão tomando, né, ciência que as coisas não estão desse jeito, mas existe já uma robotização dos apoiadores do Bolsonaro numa campanha que eu considero muito estratégica, mas ao mesmo tempo muito perigosa, que é a campanha de paga minhas contas, babaca. Olha, gente, por trás dessa campanha existe uma inteligência muito grande, por trás dessa campanha existe uma perversidade, mas ao mesmo tempo existe um poder de comunicação muito grande que realmente faz sentido. Você pega e vira para uma pessoa e fala com a pessoa, cara, faça o isolamento social, faça a quarentena. A pessoa te responde dessa forma, paga as minhas contas, babaca. E realmente isso balança, que você pensa, todo mundo tem contas para pagar. Gente, olha, nós somos o único país em que o presidente insiste em lutar contra o isolamento social. Nós somos o único país em que existem pessoas indo para as ruas pedindo o fim da quarentena. Fora do Brasil existe um pânico por causa dessa doença. E hoje nós temos dentro do Brasil figuras que são figuras importantes no sentido da comunicação, mas que se dividem no debate político, mas no que diz respeito à vida, elas se encontram. Eu estava vendo o Luciano Huck, ele fez questão de postar em todas as suas redes um vídeo que ele faz uma entrevista com uma pessoa, e essa pessoa está sendo hoje o pós-doutor em microbiologia mais falado do barismo, mas ao mesmo tempo trazem um pouco de luz para a gente nesse momento, que olha, por mais que a gente precise concordar que trata-se de uma doença que talvez a gente tenha que enfrentar uma hora ou outra, quanto mais evoluída tiver a ciência quando a gente for enfrentar essa doença, melhor. Então, quanto mais você se proteger nesse momento, mais você mantém o sistema de saúde cuidando das pessoas que nesse momento são obrigadas a se expor. Isso é o mais importante nesse momento. E quando você responde uma pergunta dessa com paga meus boletos, babaca, você mostra que realmente existe uma capacidade muito grande de desmobilização, mas essa capacidade de desmobilização ela é estúpida, porque você, eleitor do Bolsonaro, que chega e fala, paga meu boleto, babaca, você não está percebendo que daqui uns dias você vai se cobrar. Peraí, eu falei paga meu boleto, babaca, hoje eu não posso ressuscitar meu pai, hoje eu não posso ressuscitar minha mãe, ou um avô que morreu. O que a gente precisa pensar nesse momento é que a economia, ela é, sem sombra de dúvidas, muito importante, mas o detalhe é que numa situação de colapso do sistema de saúde, que é exatamente o que eles estão tentando causar nesse momento, numa situação de colapso do sistema de saúde, nós vamos ter uma queda econômica do mesmo jeito e uma quantidade de mortes, assim, incontrolável. Às vezes, você vai ter que enfrentar essa doença, você pode ficar em casa mais um mês, e você vai ter que enfrentar essa doença daqui a um mês, mas daqui a um mês eles já podem ter encontrado uma droga que realmente atinja essa doença sem tantos efeitos colaterais. Eu não sou farmacêutico, mas olha só para vocês terem uma ideia da informação. Olha só, informação importantíssima. A cloroquina, ela tem umas por quilo. É uma diferença muito pequena, ou seja, a diferença entre a cloroquina curar ou a cloroquina matar é uma diferença muito pequena, e é por isso que só em alguns casos que ela tem sido utilizada, segundo esse farmacêutico. Quais são os casos? Os casos em que a pessoa realmente não apresente nenhum quadro de debilidade renal, que não apresente nenhum tipo de debilidade no fígado, ou seja, a cloroquina, ela é um remédio que nesse momento só pode ser usado em pessoas que têm uma condição física extremamente boa. Então vamos cair na real. A gente não pode morder a isca de que encontramos a cura e que a gente pode sair aí agora todo mundo se contaminando naquela ideia do primeiro-ministro da Inglaterra que quase morreu
por causa do coronavírus, que a melhor forma de enfrentar o coronavírus é bater de frente com ele. Não, vejam bem, o sistema de saúde inglês é um dos melhores do mundo. E o sistema de saúde inglês, ele realmente achou que estava poderoso bastante para bater de frente com a doença, e agora eles estão passando por dificuldades, porque, gente, esse é o momento dos profissionais de saúde enfrentarem a doença. Olhem, é uma questão de inteligência. Esse microbiologista, eu não sou microbiologista, eu estou repetindo o que o Luciano Huck trouxe, e nesse momento eu falo, não é hora da gente ficar tentando fazer análise de segundas intenções de fulano, fazer análise política. Eu achei o que o Luciano Huck fez foi de grande valia. O que os políticos que antes a gente criticava, como Dória, o Luciano Huck, o que essas pessoas estão fazendo hoje pela vida dos nossos familiares, tem sido de grande valia. Então é por isso que o ex-presidente Lula manda um parabéns extensivo para todos os políticos, até dos outros partidos, porque agora o inimigo já não é mais o cara do outro partido. Esse não é o momento de nós terminarmos a quarentena do resto da sociedade e partirmos para o enfrentamento da doença. Isso de forma alguma. Mas aí o que me assusta nesse momento é que a forma como as pessoas estão atacando roboticamente um pedido humilde de fique em casa é com: você não vai falar sobre o roubo do PT? Cara, você, eleitor do Bolsonaro, eu te pergunto, se o PT roubou ou não roubou, o que interessa isso na questão da saúde do seu pai, na questão da saúde da sua mãe? Essa ideologia que hoje eu estou tentando combater, e por isso eu não estou nem falando mais hoje, desde que começou a questão do coronavírus, eu não tenho falado mais deste político ou daquele político, eu tenho falado só de posicionamento, exatamente por causa disso. Cara, olha, hoje, numa situação em que o mais importante para nós é defendermos a saúde dos nossos familiares, as pessoas estão criando notícias a respeito de 256 milhões de reais da Marisa, a falecida esposa do Lula. Cara, olha, eu vou te perguntar uma coisa. Você que pensa... A primeira idiotice que eu mais recebi nos meus vídeos é: mas o PT roubou da saúde. Cara, se o PT roubou da saúde ou não, isso significa que você tem que furar a quarentena e enfrentar hoje o coronavírus e levar isso para sua família? É uma reflexão básica. Isso é motivo para você expor sua família ao risco? É questão de inteligência. Vamos pensar que o Lula tenha roubado R$ 1 trilhão do BNDES. Isso é motivo para você largar a saúde da sua família e partir para o enfrentamento do coronavírus? Você não pirraça o Lula e o PT se suicidando. Você não pirraça o Lula e o PT matando seu pai, sua mãe, o seu avô. Isso é uma questão de inteligência. Olha a forma como eles estão te usando. Ah, mas o PT poderia ter investido na saúde e construiu estádios. O que isso interessa para a quarentena? O que isso interessa para o isolamento social? Passou. O importante agora é o seguinte: pense nos seus pais, nos seus familiares, porque nenhum brasileiro vai sair dessa crise do coronavírus sem perder um familiar. Isso eu te garanto. E por mais que você tente se enganar para o resto da sua eleitor do Bolsonaro, mas no fundo, você não vai mentir para você mesmo. Você vai saber que ele morreu de coronavírus e vai se cobrar disso para o resto da vida. Então, não force a barra. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você for profissional de saúde, se você for um profissional da produção ou distribuição de alimentos, se você trabalha numa área que não tem jeito, aí tudo bem, a coisa muda completamente. Agora, se você pode ficar em casa, você vai enfrentar essa doença e levar essa doença para sua família. Ah, porque o PT deixou de investir em hospitais para investir em estádios? Cara, estão te usando de idiota com esse argumento. E aí vem um outro argumento que realmente é muito perigoso, porque é um argumento que motiva. Paga meus boletos, babaca. Cara, eu estou falando com você para você, nesse momento em que a economia está parada, nesse momento em que nenhum banco vai te processar, porque até o poder judiciário está parado, nesse momento que tudo parou,
Eu tô te falando para proteger seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e você está justificando que você vai arriscar a sua família por causa de um boleto. Mande esse boleto para o quinto dos infernos, que eu te garanto uma coisa: lá no futuro, você recupera seu crédito. Isso é básico. Isso é básico. Hoje, podem colocar seu nome no Serasa, no SPC, no sistema Covid-19 de proteção ao crédito, seja onde for, que lá na frente você paga e recupera seu crédito. Então, se você vier para mim falando, paga meu boleto babaca, eu te falo, daqui uns dias, você vai olhar no espelho e vai falar, ressuscita minha mãe, babaca.